Olá, hoje em Astronomia em 5 minutos nós vamos conversar um pouco sobre a famosa nebulosa de Órion, né? Como observar, que objeto é esse, né? Então vamos lá. Bom, a grande nebulosa de Órion, ela pode ser observada principalmente entre os meses de dezembro a fevereiro, mas antes disso você também consegue observar desde que você cada vez veja mais de madrugada, né? Mas esse é normalmente o período em que você consegue ver por volta das 8, 9 da noite, né? Que é um horário que a gente está acordado. Essa nebulosa do Órion, como você pode ver, ela fica aqui na constelação do Órion, que todo mundo conhece, né? Porque tem as Três Marias aqui. E você pode perceber que ela fica localizada exatamente aqui, mais ou menos a meio caminho da estrela Rigel, né? Que o que acontece? Essa região aqui ela é facilmente visível a olho nu, mesmo em cidades. Então o que vocês vão ver vai ser, além das Três Marias, três estrelinhas bem pequenininhas assim, nessa diagonal aqui. E a estrela central, que é meio nebulosa, que você olha assim e vê ela meio nebulosa, é a nebulosa do Órion, tá? Então essa nebulosa, ela tem várias cores diferentes, né? Então você pode ver que ela tem às vezes uma cor esverdeada, às vezes ela tem uma cor azulada, às vezes ela tem uma cor avermelhada. Cada cor dessa é decorrente de um fenômeno físico diferente, né? Então você tem, por exemplo, no caso da cor azulada, uma reflexão que ela tem de estrelas azuis, né? Muito quentes, né? No caso da avermelhada, é uma emissão de uma transição de hidrogênio que acontece, né? E manda para a gente uma luz numa frequência vermelha, né? E a esverdeada é um fenômeno que os físicos lutaram muito tempo para descobrir, porque eles não conseguiam ver como que aquilo se formava. Era chamada das linhas proibidas, né? Forbidden Lines. Por quê? Porque essas linhas a gente não conhecia aqui nenhum mecanismo de gerar aquelas linhas, até que se descobriu que na realidade essas linhas eram possíveis em um ar absolutamente rarefeito, né? Coisa que aqui na Terra a gente tinha muita dificuldade de fazer, mas que no espaço é o que acontece. Como eu já mencionei para vocês, essas nebulosas são extremamente rarefeitas, né? Se você fosse chegando cada vez mais perto, ela cada vez ia sumindo como num nevoeiro, né? Então a densidade é muito baixa de matéria nessas regiões, exceto onde há uma formação de estrelas, né? Onde você tem nessa nebulosa, você tem formação de estrelas, né? Uma observação muito interessante da nebulosa de Órion, né, que é fácil de ver com binóculo, a olho nu, com telescópio, é essa região que a gente chama de trapézio, né, que vocês podem ver aqui nessa fotografia infravermelha ou aqui numa fotografia normal. Essa região possui várias estrelas, tá certo? Que foram formadas lá na nebulosa de Órion e que elas são muito usadas para testar a qualidade do binóculo ou do telescópio. Por quê? Porque elas têm uma distância que não é muito grande, tipo 10 segundos de arco, 15 segundos, 20 segundos de arco, e a magnitude delas é em geral brilhante, né? Entre 7 e 11. Então isso aí é muito legal para testar telescópios pequenos. Então você consegue verificar, por exemplo, se o seu telescópio de 60mm, de 114, 150, 200mm, se esses telescópios eles estão perfeitamente ajustados ou não. Porque, por exemplo, um binóculo, você vê a quinta estrela do trapézio, que é essa aqui, ó, é mais difícil, você consegue ver as quatro. Agora essa quinta aqui tem que ter um aumento maior e um binóculo melhor, né? Normalmente um 20/80 ou um 25%. E com telescópios você consegue cada vez ver mais detalhes aqui, dependendo do aumento que você tem e da qualidade do telescópio, né? Então isso aqui é um aglomerado no núcleo da nebulosa de Órion, que fica exatamente aqui, voltando, ó, fica exatamente aqui, onde está na minha foto, no desenho aqui. Vocês podem ir atrás desse pequeno aglomerado de estrelas aí, que é muito legal de observar, né? Então, como que a gente vê isso ao telescópio? Eu não coloquei ao binóculo aqui, porque basicamente o binóculo você vê uma nuvenzinha, né? Aqui a gente pode ver no telescópio com vários diâmetros diferentes, né, desde os 150, 250 até 500 milímetros, o que você pode esperar ver da nebulosa de Órion. Com telescópios de 40 centímetros de diâmetro em diante, você consegue ver cores na nebulosa de Órion com o olho, né? Então você, na hora que você observa a nebulosa, você vê o tom esverdeado, você vê assim meio rosado, você consegue ver. Mas você precisa de telescópios grandes, né? De 40 centímetros em diante. Com um telescópio menor do que 40 centímetros, por aí, se você estiver vendo cor, é ilusão. Não dá para ver cor com um telescópio pequeno, né? A não ser que você esteja
no meio de um mato assim absurdo e esteja muito acostumado no escuro, né? Aí você pode, no limite, você detectar. Mas normalmente a quantidade de luz necessária para você ver as cores, ela necessitaria de um telescópio de 40 centímetros de diâmetro em diante, né? Então a gente convida vocês para verem essa nebulosa, que é muito legal. É a nebulosa que todo mundo que começa mexendo com astronomia acaba começando a ver, porque é muito fácil de achar, né? E a gente espera então que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, inscreve-se no canal, ativa o sino, dê o like, e se você quiser interagir com a gente, ter mais dicas e tal, se torne membro, que a gente tem uns grupos, 3 grupos no Telegram, onde as pessoas podem entrar direto em contato comigo e a gente conversa lá, né? Então, muito obrigado.